Bom, e sobre as celebrações aí do bicentenário da independência, nós vamos conversar também agora com a advogada e cientista política Beatriz Finocchio. Bom dia, Bia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, muito bom dia a todos e feliz 7 de setembro. Feliz 7 de setembro para você também. Bia, além do 7 de setembro, né, que é o dia da independência do Brasil, que se comemora todos os anos, apesar da gente ter tido os 2 últimos anos aí por causa da Covid, esse evento ficou à parte, mas hoje também é o dia do bicentenário, esse momento, esse ano, né, o bicentenário da independência. Fala um pouquinho sobre a importância desse dia para a gente. Exatamente, esse é especial 200 anos da independência do Brasil e, como bem pontuado, foi um movimento que politicamente conservou o Brasil e tornou o Brasil o que ele é hoje. E a gente tem observado que há tentativa, sim, de desvirtuar o que de fato é hoje a celebração, né? E é extremamente importante a gente lembrar a importância do grito da independência e, principalmente, algo que eu vejo pouco hoje, é lembrar que quando Dom Pedro I proclamou a independência, ele falou que as nossas cores seriam verde e amarelo. E é por isso que nós temos as cores verde e amarelo e nada mais. Infelizmente, a gente tem visto hoje um movimento de conotação partidária, governamental. E aí você percebe que há uma confusão da população na separação, na hora de você fazer uma avaliação, há uma confusão da população entre o que é Estado e o que é governo. E a gente não pode, de jeito nenhum, confundir. Porque nós, antes de sermos qualquer coisa, somos brasileiros e temos que ser patriotas. A história do nosso país é maravilhosa. Nós somos o único império das Américas. Então, como não lembrar e celebrar esses 200 anos? E como ousar trazer qualquer outro tipo de conotação? Bom, Bia, hoje a gente tem a participação aqui também dos nossos comentaristas, Alfredo Scaff e o Cristiano Vilela, que estão participando e comentando os principais assuntos. Então, vou passar a palavra primeiro para o Scaff. Pode fazer a sua pergunta, Scaff. Bom dia, Bia. Gostei muito da sua primeira colocação e gostaria que você me respondesse o seguinte: como pode alguém ser contra uma comemoração? Como pode alguém confundir Estado e governo? Como pode alguém tentar misturar as cores do Brasil com cores partidárias? Como pode alguém que se diz brasileiro confundir política com comemoração que é de todos? Então, a minha pergunta para você é o seguinte: o que é que está acontecendo no Brasil que as pessoas falam mal do Brasil no exterior, as pessoas denigrem, na verdade, uma comemoração, misturam um evento político num evento comemorativo, dizem que determinada pessoa se apropriou disso? Por que isso está acontecendo? Será que é uma inveja do que está acontecendo hoje, dessa recuperação do nosso patriotismo, desse pertencionismo de ter orgulho de ser brasileiro, o que não aconteceu nos governos anteriores? Isso pode estar acontecendo também? Perfeitamente. Eu acho muito importante a gente lembrar que a nossa bandeira é verde e amarela. Só não, né? Tem o azul e o branco, mas assim, nossas cores são o verde e amarelo. E como eu pontuei, e perfeito, a gente não traz esse sentimento. Eu acho que a gente tem que também lembrar que patriotismo, infelizmente, durante a história a gente tem vários exemplos que o nacionalismo trouxe consequências graves e sérias. Porém, a gente está falando aqui de patriotismo, de ter orgulho da nossa história. Eu acho que, infelizmente, o Brasil ele tem uma tendência a rejeitar a nossa própria cultura, o nosso próprio costume, e sempre achar que o do vizinho é melhor. E eu acho que por isso, inclusive, é que traz tanto esse sentimento de progressismo e de reformas à torta e à direita que às vezes sequer precisam. Não estou falando de reforma administrativa, nem tributária, nem nada. Estou falando de não se manter o que é bom, não se conservar aquilo que deve ser conservado e não ter esse olhar. Eu acho que sim, falta, inclusive, numa educação básica, esse incentivo e de entender uma educação política e até entender um pouco sobre ciência política, como que se vê a política, o que é ciência política, o que pertence à filosofia e o que pertence à ciência política. É muito importante a gente fazer essa distinção. O que é política? O que a política deveria ser, só que como ela é. Tudo bem. E o que é Estado? O que é governo? Gente, o governo é só um instrumento do Estado. O Estado é muito maior do que tudo isso. O Estado, a soberania estatal, ela vem antes de qualquer coisa. Vem antes de um governo ou de um grupo de pessoas que estão no poder naquele momento. E isso
falta no brasileiro entender. O 7 de setembro, o bicentenário, é um momento extremamente importante. Inclusive, o coração de Dom Pedro I está aqui, sendo que Dom Pedro I deixou no testamento que ele gostaria que ficasse no Porto. Ele veio do Porto, e aqui uma curiosidade entre parênteses, estava eu no Porto faz 3 meses, fui ver lá o coração de Dom Pedro, já não estava, porque ele já tinha vindo para o Brasil. Então, assim, olha a importância disso. E por que o brasileiro não se debruça sobre isso? Dom Pedro I foi um brasileiro nato, apesar de ser português. Ele foi extremamente... Ele lutou por nós, teve essa noção de que, apesar de sermos... Tem gente que fala que nós éramos um reino, na verdade, não, de fato, uma colônia de Portugal, porque tinha os Algarves, Portugal e Brasil. Entretanto, nós pertencíamos a Portugal e deixamos de pertencer. Nós nos separamos de Portugal. E isso é muito mais importante do que qualquer momento político do Brasil, porque isso é história. E hoje a gente vê que o chefe do Legislativo, o chefe do presidente do Senado, presidente da Câmara, do Judiciário, não se fazer presente nesse momento, reforça esse sentimento político, partidário na população. Então, também tem um movimento dos nossos representantes, ou que deveriam representar o povo. Gente, é o ministro legislativo, não está o chefe do legislativo. Eu não estou fazendo julgamento da pessoa, Arthur Lira, por exemplo, ou Pacheco, não. É simplesmente não estar numa comemoração histórica de 200 anos. Isso vai ficar marcado na história. Os poderes executivo, legislativo e judiciário, tivemos do poder executivo, sim, mas do poder judiciário, não. E nem do poder legislativo, que são os representantes do povo, onde tínhamos um império e mesmo assim já existia a Casa Civil. Então, assim, fora isso, a gente fala que o Brasil teve um parlamentarismo às avessas, né? Então, nós somos únicos, é quase que uma monarquia híbrida o que o Brasil teve. E mesmo assim, mesmo com todas essas nuances da história do Brasil, acho que também por falta de desconhecimento, mas por incentivo, infelizmente, nós não temos a importância dada e totalmente desvirtuado hoje o 7 de setembro e o bicentenário. Muito bem, 10h30 agora, 10h33, mais exatamente. Nós estamos conversando com a cientista política Beatriz Finocchio sobre esse Dia da Independência e a comemoração do bicentenário. Quem vai fazer a pergunta agora, Bia, é o Cristiano Vilela. Beatriz, bom dia. Satisfação falar contigo aqui na Jovem Pan. Pia, essa data tão importante, comemoração da independência do Brasil, 200 anos, uma data de comemoração de independência seguramente é comemorada por todo o país independente, que tem orgulho de suas histórias, de suas raízes, de suas tradições. Na sua avaliação, a comemoração do Dia da Independência, de uma forma geral, nos outros países, ela é mais festiva, ela é mais emblemática, está mais enraizada à população do que no Brasil? Ou nós temos também situações em outros países onde eventuais questões menores de momento, de contexto político, acabam de alguma forma desvirtuando um pouco o verdadeiro significado dessa comemoração? Então, eu acho importante a gente lembrar do 4 de julho, né? Que nos Estados Unidos a gente tem total uma festa, inclusive assim, vários filmes que a gente vê, a gente percebe que tem esse momento de celebração, não há a confusão. Apesar de eu achar que hoje algumas democracias, elas estão totalmente muito mais polarizadas, e hoje eu vejo que um movimento mais interno do Brasil de politização, e eu não acho isso ruim. Nós, sim, tivemos uma era extremamente alienada, nós éramos muito alienados, e isso se deve também um pouco à corrupção endêmica, que existem várias nuances, porém, tudo que se acontece dentro hoje do governo é também um pouco culpa de nós brasileiros e da nossa alienação. Isso eu acho muito importante a gente ressaltar. E também acho que esse sentimento de patriotismo não vem tão carregado por conta disso. Então, eu acho que falta realmente a informação para a população do que significa esse dia hoje, ou quais foram as consequências, como muito bem pontuado, do Brasil hoje. Nós somos essa federação gigante dentro das Américas, e muito por conta disso, muito porque a gente conseguiu que Dom Pedro I... a gente não teve uma segregação, né? E isso é muito importante. E aí eu acho que, também por termos tamanhos continentais, isso também atrapalha um pouco. Porém, Estados Unidos é enorme. E não tem. Por que o brasileiro não tem esse sentimento patriota? A gente teve, sim, durante muito tempo no poder,
partidos que simplesmente disseram que nossa bandeira não era mais verde e amarela, era vermelha. E isso eu falo como símbolo, né? Então, assim, é uma simbologia. E aí você acaba tendo movimentos extremamente progressistas, sendo que é reforma em cima de reforma, dizendo que isso não serve ou aquilo não serve, ou que a monarquia é isso. Existe uma confusão gigante entre absolutismo e... Enfim, existem muitos conceitos que são completamente deturpados, usados de maneira pejorativa, como, por exemplo, o conservadorismo. Eu acho que isso vai muito na análise do conservadorismo, onde o conservadorismo hoje, ele é utilizado pela maioria da população como algo pejorativo, sendo que o conservadorismo não é pejorativo. Ele é uma corrente política, uma ideologia que você se debruça e fala, não, precisa conservar o que precisa ser conservado, o que deu certo, e vamos mudar sem violência e sem revolução e sem rebelião o que tem que ser mudado. Então, não existe, a população não se debruça sobre esses conceitos. E aí traz a alienação, e é muito mais fácil você manipular uma massa falando que não está tudo bem, e principalmente uma massa que tem, infelizmente, problemas sérios de fome, e aí, quando você traz alguns tipos de problemas, é muito difícil você despertar esse sentimento de patriotismo. E aí, consequentemente, qualquer coisa vai se falar e você não vai celebrar. Bom, Bia, eu queria voltar numa fala que você teve anterior também, aí sobre império, sobre imperador, você falou de reinado. Por que a gente teve um império, teve um imperador e não um rei, um reinado? E essa independência do Brasil teve alguma participação popular? Mas antes disso eu vou dar a hora certa também, aqui na Jovem Pan News. Já você conclui, você fala aí a sua resposta. Bom, Jovem Pan News é a hora certa agora, 10h38. Bia, pode responder, por favor. Então, na verdade, é muito interessante a gente lembrar o momento da população e em que momento o Brasil estava quando gritou independência ou morte, quando, de fato, existiu esse movimento da independência. É bom lembrar que eu acho pouco falado que a Leopoldina teve um papel muito importante na independência, junto com José Bonifácio, onde eles enviam uma carta para Dom Pedro I, ele estava de passagem em São Paulo, e aí fala, você precisa proclamar a independência. E aí ele, acho que 2 de setembro, quando ele leu a carta, e aí 7 de setembro ele proclama a independência lá às margens do Rio e tudo mais, lá no Ipiranga. E isso, esse movimento, não é porque ele leu uma carta e simplesmente declarou a independência. É claro que ele tinha uma visão extremamente, que era necessário já para o Brasil ter, nós éramos muito suficientes, e principalmente a população, a gente tem que lembrar que nós éramos divididos ainda existiam escravos, né? Como ainda existiam escravos, esses escravos, eles sequer se consideravam brasileiros. Quem eram os brasileiros? Quem era o cidadão? E como trazer esse sentimento que a gente fala até hoje, em 2022, de brasileiro, de nação brasileira para a população, naquele momento de independência. Se todos éramos portugueses ou pertencemos a Portugal, éramos praticamente um Reino Unido, né? Entre aspas. Então, como trazer esse sentimento de brasileiro? Quem era o cidadão da época? Lembrando que Dom Pedro I, em 1823, quando ele viu que teria uma Constituição onde delimitava quem tinha o poder, inclusive de se eleger ou de votar, não era qualquer um do povo. Dom Pedro I, usando do seu absolutismo, aí sim, e como monarca, a gente tem que lembrar que ele reunia os dois, ele era chefe do executivo e chefe de governo, né? Então, como ele era chefe de Estado e chefe de governo, você tem aí a mistura dessas duas. Então, ele podia convocar novas eleições, ele tinha isso. E em 1823, quando foi editada uma das constituições que não foi outorgada, Dom Pedro I não concordou. Por isso que muita gente fala que Dom Pedro I tem umas nuances liberais, porque ele fala, não, está muito restrito quem tem direito a voto, é só quem tem dinheiro. Bom, praticamente era só quem tinha muita ligação com a coroa portuguesa. Aí ele fala, não, se eu proclamei a independência em 22, eu preciso outorgar uma Constituição que foi a de 24, não tem cabimento você trazer tantos empecilhos, né? Então, mas, independente disso, existia um cenário. E o cenário era escravos e não escravos, livres e não livres. Esse é o ponto. E aí trouxe essa dificuldade de sentimento de brasileiro, porque como que se cria uma nação, sendo que éramos pertencentes a Portugal? Então, era esse o momento que a população, os brasileiros, enfim, viviam.
Bom, Bia, te convido para acompanhar um pouquinho as imagens lá de Brasília. Agora a gente vê os carros do Exército no desfile de 7 de setembro, esse dia da Independência, em que se celebra também o bicentenário da Independência. As pessoas aí acompanhando essa movimentação toda em Brasília. A gente já trouxe várias notícias agora de manhã. Neste momento, acompanham a gente a Beatriz Manfredini aqui em São Paulo, a Paola Cuenca e a Luciana Verdolim lá de Brasília. Daqui a pouco elas voltam para nos atualizar sobre as informações deste evento. Agora eu gostaria de convidar o Scaf aí para fazer a sua segunda pergunta para a Bia. Pode perguntar. Bia, tá muito fácil conversar com você, viu? Você é uma cientista política esclarecida, mente aberta e patriota. Parabéns. Bia, sabe o que eu gostaria de perguntar para você? O seguinte, a nossa Constituição de 88 está fazendo aí 34 anos de idade, né? Ela foi muito simples e clara na questão das cláusulas pétreas, da liberdade de crença, de opinião, da vedação à censura, da liberdade de expressão. E o próprio Constituinte, até hoje, né, o Parlamento, ele não complementa esses princípios constitucionais, porque ele entende que está absolutamente claro, isto é, não existe uma legislação complementar dizendo, olha, liberdade de expressão é isso, né? Por que você acha que isso está tão à tona? Você não entende que essas pessoas que ficam deturpando a nossa liberdade, elas estão pregando uma agenda do atraso, isto é, o Brasil não poderia estar muito à frente disso? Será que a gente precisava estar discutindo uma coisa tão óbvia no século XXI, onde a gente precisa de tanta coisa melhor no Brasil? Exato, a gente acaba se debruçando sobre questões tão atrasadas e que você fala, isso não era óbvio, a obviedade acaba não sendo tão óbvio, e aí a gente traz aquele famoso dito, o óbvio precisa ser dito, né? E aí, quando você se debruça sobre questões que são de atraso, de fato, e de liberdade, lembra que a gente está falando de 200 anos, e Dom Pedro I já falava em liberdade, ainda que no momento da época, né? Mas, voltando para o momento atual, quando você ainda precisa discutir dentro de uma democracia o que é liberdade de expressão, é complicado, porque como que você também, o Constituinte, vai delimitar o que é liberdade de expressão, por exemplo? Quando você delimita, querendo ou não, você limita. E aí você fala, como que eu consigo, numa liberdade de expressão, dizer o que é? É óbvio que é liberdade de expressão. É óbvio que uma conversa de WhatsApp, onde você fala que prefere X a Y, você não está fazendo nenhum tipo de convocação e nem apologia a nada, não existe nenhum tipo de incentivo, por exemplo, a golpe militar, quando você está conversando com alguém dentro de uma situação privada. E aí você começa a perceber a intervenção total, e não é nem do Estado em si, é de um poder, né? De um poder, no caso o judiciário, e o poder que o judiciário tem. Gente, o poder judiciário não representa o povo, ele representa, mas ele representa a Constituição. O STF é guardião da Constituição, não é do povo. A gente precisa olhar o Poder Judiciário como um fiscal, praticamente. Ponto. Mas ele não pode ter essa intervenção. E aí, quando você percebe que essa violação a uma cláusula pétrea vem de quem deveria ser o guardião da Constituição, você começa a ter que voltar a discutir esse tipo de questão. E aí, o que muito me espanta é atribuírem ao presidente ou ao chefe do executivo a noção de ditadura ou de tirano ou de qualquer outro tipo desses conceitos que também são totalmente deturpados quando se atribuem a ele. Porque você fala, em que momento ele atingiu alguma liberdade individual? Peraí, quem está atingindo uma liberdade? Total respeito ao constituinte Alexandre de Moraes, mas ele errou. E aí, não tem como você não discutir esse tipo de coisa. Isso é um dos exemplos o mais recente. Esse ativismo judicial é totalmente, isso sim, é prejudicial a uma democracia. Isso sim é perigoso. Essa tensão entre os poderes. Gente, existe desde Montesquieu, legislativo, executivo e judiciário. Como que pode, hoje, a gente ter a interferência e atravessar as competências dos poderes e isso não ser totalmente delimitado? Hoje, em 2022. Então, você percebe o quanto isso atrasa. A gente deixa de discutir, por exemplo, reformas que precisam, ou análises claras e técnicas, ou até que funcionam. O governo fez isso, isso e isso está certo, isso não funcionou, está errado. A gente não consegue avançar na discussão, a gente não consegue ter um avanço nesse sentido. A gente fica discutindo coisas óbvias, como liberdade de expressão.